Estamos ao vivo, muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos de volta com mais um Analista Sem Censura. Eu sou o Ricardo Schweitzer e seja muito bem-vindo a mais uma edição deste programa, que é o único programa do mercado financeiro que não tem blá 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 uísca sachê. Estou aqui com Luiz Filipe e Bruce Barbosa para mais uma edição, mais 30 minutos de conversa franca sobre mercado financeiro. Como é que estão vocês, senhores? Bem, você, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, sobrevivemos a mais uma semana. Mais uma semana. Mais uma aqui. semana. Eu achei que você fosse falar mais 30 minutos de conversa fiada. Eu tava esperando, sabe quando você espera assim, né? Conversa fiada ou conversa afiada? Afiada, melhor Afiada. ainda. Essa foi Vamos lá. Você saiu bem dessa agora. Foi lá. Aquela lá, assim. Uma coisa muito importante antes da gente prosseguir, sempre lembrando, a gente está ao vivo, pessoal, no chat do Infomoney, a gente tem espaço para perguntas, então todo mundo que quiser fazer perguntas, o espaço está aberto. Não significa que a gente vai responder, porque às vezes a gente não sabe, e aqui, ao contrário do resto do mercado, a gente não tem vergonha de dizer que a gente não sabe, tá? E a gente não sabe muita coisa, o que também é interessante. Né? Também não finge que sabe muita coisa também. E também aproveitando, porque realmente me cobraram para fazer isso, queria aproveitar esse espaço para mandar um grande beijo, um grande abraço para uma das nossas maiores fãs que nos acompanha toda semana nas redes sociais e aqui nesse espaço, Maria das Dores. Um beijo, um abraço para você. Gostamos muito de você, sentimos sua falta, estamos realmente com saudades. Luiz Filipe. Já? Eu não tenho Faltou folga, comunicação, né? Eu não tenho folga nesse programa. Comunicação. Faltou, assim, né? Acho que o Copom deu uma fraquejada, longe do que a gente achava que seria, né? Assim, inclusive, eu estava lendo a ata hoje, tentaram se defender ali, de certa maneira. O que você achou da ata? Conta aqui pra gente. Eu achei que eles meio que jogaram na retranca. Sabe aquele time de futebol que joga na retranca, tentando se justificar e tentando, não, veja bem, não é bem assim que funciona? Acho que eles fizeram uma comunicação ao longo do tempo de que vamos cortar e chegaram na hora do vamos ver, tentaram, viram que não tinha espaço, não tinha algum espaço e falaram, não, preferimos zerar. E a ata corre nessa linha de que a gente cortaria 25, mas o cenário externo piorou e a gente resolveu zerar. Foi isso que a ata quis fazer e tentou justificar isso durante 25 parágrafos de blá, blá, blá. De conversa afiada. De conversa afiada, justificando que o câmbio, de certa maneira, piorou. Mas que a gente vai ver e se as coisas andarem, a inflação continuar fraca, a atividade de fato não pegar, a gente deixa a porta aberta para ver o que vai fazer lá na frente. O que eu não descartaria, assim, sinceramente. Assim, acho que eles deviam ter feito lá atrás esse 25. Mas segundo eles, o câmbio mitigou você ter essa perda de inflação que você tinha com essa surpresa de inflação que a gente via. Mas eu não descartaria, assim, não diria que está zerada a probabilidade deles seguirem se a inflação continuar fraca, como a gente está vendo desde sempre, né? desde o começo desse ano. Então... Mas se você pensar pragmaticamente, com o dólar explodindo, o dólar estava o quê? A 3,70? 3,75. Um pouco mais de 3,70. Não foi melhor o Banco Central segurar a taxa de juros? Não é melhor, também assim. 0,25 para lá e 0,25 para cá não faz nenhuma diferença. Assim, eu ia começar falando isso, assim. Mas é mais a sinalização. 0,25 não faz verão, né? Dori não faz verão. Se 0,25 a mais era só para compensar essa inflação mais fraca que teria sido compensada pelo câmbio, né? Eu teria deixado mais aberto, assim, vamos dizer assim. Acho que a gente não tem visto a perspectiva de uma inflação se recuperando. A comunicação antes da reunião ou a ata, você fala? As duas, né? Acho que as duas. A antes teria que ter sido um pouco mais no sentido de... a gente tem uma preocupação com o câmbio que não foi mostrada. O Ilan mostrou uma comunicação muito mais no sentido, não, o câmbio é um problema global. A gente está no meio desse problema global e beleza, faz parte do jogo. Problema do Trump. E a ata devia ter mostrado mais esse lado. O câmbio está pressionando a gente, mas se as coisas continuarem melhorando... Opa, essas coisas... Desculpa, Ricardo. O Ricardo me xingou. Porque não bate na mesa. Se as coisas continuarem melhorando, a gente vai ter espaço para cortar. Eu acho que teria que ter caminhado nessa linha. Até porque a gente tem dois blocos brigando, né? A gente tem um bloco do câmbio, que puxou para a decisão do zero,
e a gente tem o bloco de atividade barra inflação fraca que puxa na outra direção. Eu acho que esses dois caras vão acabar sendo mais fortes do que esse bloco aqui. Só que como o cara acabou de falar, nem a gente, nem eles sabem de muita coisa, do que vai ser o futuro lá na frente, a prudência te diz para zerar. Mas será que não tinha espaço? Eu acho que talvez tinha espaço de fato, mas a prudência levou ele a zerar. Ah, não, vamos zerar porque as coisas podem piorar muito lá na frente, a gente não sabe como é que vai ser esse cenário eleitoral, e blá blá blá, então vamos zerar. Mas o mercado matou Nossa, próximas quedas, né? Matou a pau, assim. E criou muito assim, o BC... Agora o mercado só espera o que? Alta em 2019? É segundo semestre, eu acho, só de 2019. E assim, mesmo ele parando, a gente tinha alguma expectativa que o câmbio ia ceder, né? Porque você acaba não diminuindo mais no diferencial de juros, né? Você investir aqui ou investir lá fora. Mesmo assim, não, o mercado meteu louco no câmbio e foi, né? Eu acho que aí o BC aproveitou para entrar vendendo dólar no mercado, fazer um swap cambial, triplicou o nível de swap cambial, né? Para justamente mostrar que, né, as coisas não são assim, né? A gente já estava depreciando 12%, enquanto a Turquia estava depreciando 15%, a Argentina uns 30%, eu acho. Posso aproveitar toda essa reflexão que vocês estão fazendo para falar de uma coisa da qual ninguém fala nunca? Depende. O que é essa coisa? Vamos ser bem sinceros com relação a uma coisa? A maior parte do mercado errou, né? Não, sim. A maior parte do mercado errou. Eu, inclusive, tô nessa aí também. Eu ia falar isso, o Luiz também errou. Eu também, quando eu acerto sobre o dólar, a gente fala, quando eu erro também, tem que assumir. Errou monstruosamente. Errei. A Marília também errou de casa, eu sei que você está assistindo a gente. Vocês dois erraram. Faz parte. Não, tem que a grande discussão que eu acho que é super válida com relação a isso, e eu acho que vale muito para você que está assistindo, refletir a respeito disso, é assim. Eventualmente, eu acho que dá para chegar em toda aquela discussão assim, vamos lá, lente da verdade, vai. Ih, Deus do céu. A história é basicamente o seguinte. Dá um close agora, porque... Dá um close aqui. Fecha em mim, Lombardi. Eu acho que dá para fazer aquela discussão assim. Quando saiu lá a decisão de que, não vai mexer taxa, teve um monte de gente que chegou aqui e falar, não, realmente o Copom estava certo em não cortar, etc e tal. Mas, sinceramente, até o dia anterior, o mercado estava maciçamente comprado. E sejamos muito sinceros, a grande maioria dos analistas realmente acreditavam que haveria corte. O que havia era apostas da turma da mesa que não haveria corte. Era assim, e isso aí é uma coisa clássica do mercado, né? A turma da análise dizendo uma coisa, e a turma da mesa, né? Aquele monte de raposa velha de guerra, dizendo outra coisa, apostando contra a turma da análise, que é uma coisa que sempre existiu e sempre vai existir no mercado. Sim, tá? O analista dizendo uma coisa e o trader lá, esperto, aquele cara que está lá batendo contra o mercado todos os dias, olhando para o que o analista está dizendo e olhando, não, esse cara não sabe de nada e indo contra. Não tem. Sabe o que é interessante você comentar um pouquinho? É essa dicotomia entre o analista e o trader. São cabeças completamente diferentes. Dentro da própria instituição, né? Dentro São cabeças de um fundo ou dentro de um banco, isso é interessante. São cabeças completamente diferentes. E assim, é evidente que em muitos momentos, são pessoas que sentam e conversam e conseguem olhar na mesma direção, mas tem momentos em que simplesmente a percepção de mercado de um difere completamente da percepção do outro. E sejamos muito sinceros, gente, isso aqui tem 3 analistas aqui na mesa, tem mais um monte aqui atrás, no raio da Faria Lima, aqui no prédio, aqui em tantos outros. Todo mundo aqui, carne e osso, tá? Todo mundo aqui erra. Eu já errei um monte, o Bruce já errou um monte, o Luiz já errou um monte, a Marília que está em casa já errou um monte. A gente erra, tá? É bom afirmar isso. Ninguém aqui é semideus, ninguém aqui é todo poderoso. Sabe de tudo. E, sinceramente, tem situações, tem momentos de mercado que a gente realmente acredita, olha, isso aqui vai nessa direção, alguém chega, nos truca e diz, olha, acho que não. A gente vai pra chincha e... Cara, eventualmente a gente quebra a cara. Isso pode acontecer. Assim, o que mais me preocupa ou incomoda é o cara
que estava comprado, estamos no gogó, né? Estava comprado e chega depois que sai a decisão, não, eu sempre soube. Exatamente. Isso me incomoda mais. É assim. uma postura, assim, era óbvio. Isso me incomoda mais. Assim, eu prefiro errar e falar eu errei óbvio. mesmo e achava que tinha espaço e a gente pode discutir se tinha mesmo e tal. Mas me incomoda mais o cara que sempre falou, não, tinha, vai ter e tal, e depois sai o negócio, não, eu sempre soube. Exatamente. Eu sempre sabia, de fato, não dava, era complicado. Acho que isso aí é mais... Eu brinco que é o analista teflon. Exato. Aquele cara nunca gruda, Não, né? O cara é muito... antiaderente. Tipo, ele tá sempre certo. É o PMDB. É um negócio assim, simplesmente impressionante. Mas por outro lado, quero dar inclusive parabéns para você. Né? Aquele call de sair de LTN em 2023 foi assim... A gente fez de vez em quando a gente acerta, né? De vez em quando a gente acerta. Aproveita, impecável. Luiz, já que você vai falar disso, já fala sobre Tesouro IPCA 2024, que fizeram uma pergunta aqui, e Tesouro IPCA também 2020 e 2023. Tá. Não, LTN 2020 e 2023. Assim, a gente isso não é LTN é título pré, né? Então pré-fixado 2020 e 2023 e uma NTNB que é Tesouro IPCA isso 2024. Não é um mérito só meu, né? Marília também tem seus dedos nisso daí, né? Então, também mérito muito dela também. A gente fez um texto falando um pouco sobre por que era complicado a gente ficar em pré-fixados no momento onde parecia que o mercado também estava meio que tratando tudo como céu de brigadeiro, assim, né? A gente não tem mais problema fiscal, a gente não tem mais problema eleitoral, a gente não tem mais nada. E parecia uma simetria muito contra a gente, assim. Parecia um negócio que, se desse certo, você ia ganhar um pouco, mas se desse errado, você poderia perder muito, como a gente viu desde, abril para cá, né? Então, assim, a gente resolveu fazer essa ideia de que era melhor você estar protegido contra uma versão de mercado, como a gente está vendo, do que você se arriscar de cabeça em pré-fixados, assim. E das possibilidades que a gente tinha dentro desses indexados à inflação, né, que são as NTNBs, o Tesouro IPCA e tal, o que parecia ter uma simetria melhor, que estava pagando melhor em termos de prêmio, né, ou seja, que a curva estava te dando mais oportunidade, né, dentro do mercado, era justamente a NTNB 2035, que a Marília já havia comentado também num outro texto. Então, era essa a nossa ideia, de que você deveria migrar para esses títulos indexados à inflação, porque se acontecesse por algum motivo, o mercado fizesse um barata voa, como diria a própria Marília, você perderia muito menos do que se você tivesse em pré-fixados, né? O que foi o que a gente viu, né? De lá para cá, até daria para ver quando ele está um LTN hoje, mas deve estar em torno de 10 e pouco, eu acho, 11, vai. Então, assim, você teria perdido uma baita grana de lá para cá, assim, o que, né, poderia ter sido evitado aí se a gente conseguisse, né, zerar essa posição naquele nível que a gente tinha comentado. Então, acho que foi uma decisão acertada aí e a gente contrabalancear uma com a outra, né, errar o cupom e acertar a ideia do pré aí, de não entrar nesse pré e sair se você tivesse. Era um pouco essa a nossa ideia. E para quem quiser, tá lá no Tema Guerra Lá Fora, tem todas as... tem o texto completo, enfim. Maravilhoso. Vocês podem acessar lá. Provocação do Marcos, Tesouro IPCA 24 nesse nível, você acha que vale a pena pegar? Putz, eu acho que não, deve estar o quê? Uns 5,10, eu acho. Eu ainda acho que a B35 ainda é melhor, assim. Acho que você tem mais espaço ali para capturar. A B24 eu precisaria dar uma revisitada no cenário para ver se o prêmio está compensando. É que eu acho que a B35 hoje deve estar em cerca de uns 80 bases, 50 bases maior. Acho que ainda faz mais sentido, precisaria fazer um pouco de conta aí, para ver se está valendo a pena, para onde que foi implícita e tudo mais. Mas eu acho que a B35, que é onde eu tenho já feito mais conta e ter visto mais cenário, acho que ainda está sendo mais jogo. Acho que é onde você vai conseguir de fato ganhar mais dinheiro e ainda estar protegido contra esse lado de inflação. Eu acho que seria essa ideia. Acho que a B24 já fechou muito, né? Mesmo tendo aberto esse espaço todo, que abriu 50, 60 bases, ainda está bem mais fechado que a B35, que estava em 5,60, né? Então, acho que é um call mais no-brainer, assim. Mr. Barbosa, o que está acontecendo com o Locamérica? Eu vi, tem um monte de gente perguntando de Locamérica e Unipar aqui no... Eu ia economizar para mais tarde, mas você já me colocou na fogueira quente aqui, eu vou pular logo. Ainda bem que não sou só eu, né? Porque até agora... Você que era eu previ o futuro. Eu só errei, desde que a gente começou a fazer o programa, o mercado só
afundando. Não sei, Locamerica deve ter um vendedor bastante grande que ainda está batendo bastante no papel, então hoje acho que quase todas as ações que eu acompanho mais de perto estão subindo, menos Braskem e São Carlos estão caindo um pouquinho, e Locamerica continua caindo, né? Não sei, eu acho que tem alguém vendendo, ela faz um tempinho que eu não olho, inclusive Localiza, que é uma competidora dela, Localiza e Movida eu não tenho aqui agora, mas Localiza está subindo hoje, Locamerica ainda caindo. Fluxo. É algum vendedor, fluxo, é impossível saber quando o cara vai parar de vender, mas eu acho que é uma ótima comprar Locamerica agora. O resultado foi muito, muito bom no primeiro tri, e provavelmente o resultado continuará sendo muito bom nos próximos tris. E a ação continua barata, mais ou menos, sei lá, 6 vezes EBITDA, um negócio assim. Talvez um pouco menos agora que despencou. Eu precisava checar. Mas eu acho uma ótima. E Unipar ao contrário, né? Unipar virou um foguete, tá subindo mais que Bitcoin ano passado. Inclusive perguntaram aqui, se vocês quiserem tentar também, o que aconteceu com o Bitcoin, que agora só cai. Nossa, isso aí eu nem toco. Bitcoin deu os braços para a Locamerica e os dois só caem. Eu não sei nem toco nisso aí. Nem eu, nem tento. Eu não tento também. Unipar é o fluxo ao contrário, né? Então, Unipar tem o seu negócio dolarizado, né? Com o dólar explodindo na Argentina, ela tem um pedaço do seu negócio bastante forte na Argentina. Isso beneficia a companhia de forma relevante e ela continua bastante barata, está mais ou menos 5 vezes EBITDA agora, 8 vezes lucros. Com resultados bastante bons e provavelmente resultados ainda melhores no futuro próximo. Eu até comentei no tema Guerra Lá Fora, fiz uma notinha hoje de manhã sobre o Unipar, então deem uma olhada lá. Além da parcela dolarizada do negócio, ainda tem a melhora operacional do negócio na Argentina, né? Melhora violenta do negócio operacional na Argentina. Porrando lá. E aumento de preços do produto que ela vende, né? Que é dolarizado e está com o preço aumentando. Então, só notícia boa. Ajuda bastante. Pegando carona no que você falou de Locamerica, né, fluxo basicamente, quero aproveitar para comentar que me perguntaram de restoque. Né? A pergunta basicamente, eu acabei perdendo a pergunta aqui no feed, mas era basicamente, você gosta de restoque, mas a falta de liquidez do papel não seria um problema? A falta de liquidez de alguns papéis, ela sempre é um problema, principalmente quando você tem bolsa em um momento mais arisco, né? Que é basicamente o que a gente tem visto ao longo das últimas semanas. Né? Eu havia comentado algumas vezes, né, na minha newsletter diária, lá no Tem Uma Guerra Lá Fora, que principalmente ao longo dessa temporada de resultados, a gente viu alguns movimentos de realização de lucros bem relevantes, principalmente pós-divulgação de resultados, que já dava muito essa sensação de, olha, o mercado está mais sensível. E quando a gente tem esse tipo de coisa, evidentemente quem tem liquidez menor, como a porta é mais estreita, acaba tendo mais volatilidade. Tá? A grande questão é assim, sendo muito transparente com vocês, eu não olho para isso. Tá? Eu realmente olho para o negócio da empresa, como esse negócio está evoluindo e se está suficientemente descontado em relação ao que eu acredito que deveria valer. Tá? E tendo isso em vista, realmente não me preocupo com o que está acontecendo com oscilação de preço no curto prazo. Eu acho que muito pelo contrário. Se o fundamento está mantido, digamos assim, né? Se as perspectivas de melhora operacional estão preservadas, e esse me parece ser um caso desse tipo, eu acho que eventos de desvalorização provocados pela liquidez restrita abrem oportunidade, na verdade, para quem quer montar posição. Tá? Isso realmente não me preocupa. Tá? Eu sempre bato muito na tecla assim, tenham sempre em mente que você tem a empresa que está no mundo real, que é uma empresa que existe, que tem operações, que geram receita, que geram resultados, que geram lucros, etc, etc, etc. E você tem um ativo financeiro, que é algo que é negociado na bolsa, e que essas coisas, embora em um mundo ideal devessem caminhar juntas, no mundo real, que é o mundo no qual nós efetivamente vivemos, não caminham. Simplesmente porque você tem todas essas coisas. A informação ela não é perfeita, você tem a questão da liquidez que é restrita, e por conta disso você tem uma série de imperfeições de mercado. E exatamente disso decorrem as oportunidades, que são exatamente as oportunidades que a gente explora. Então, esse tipo de coisa não me preocupa, tá? E não é o tipo de coisa para a qual eu dou atenção. Tá?
Não, até porque se você não está gerenciando, se você não tem 50 milhões ou 100 milhões de reais na sua conta, comprando ações, a liquidez desses papéis é ótima para você. Você consegue entrar e sair em coisa de minutos. Exato. Que você não consiga sair sem mexer um pouquinho o papel, mas vendendo 50, 100 mil reais, 200 mil reais dessas ações, consegue entrar e sair na hora. Então a liquidez não é um problema para você e por isso a gente tenta também explorar essa oportunidades maiores em ações que têm menos liquidez, porque os fundos grandes não conseguem acessar essas oportunidades, né? Você vai falar, acaba sendo uma vantagem, inclusive, às vezes, né? Você aproveitar... Ter pouco dinheiro é uma vantagem. Você nunca pensou nisso, mas ter pouco dinheiro é uma vantagem. Que é uma desvantagem para o Warren Buffett hoje, por exemplo. Ele é multibilionário, então qualquer operaçãozinha que ele faz precisa ser de bilhões, senão não vale a pena fazer. Então ele não consegue procurar mais essas oportunidadezinhas na bolsa. Que você então, consegue. para a pessoa física, procurar ações líquidas não faz nenhum sentido. A menos que você seja, sei lá, um Setúbal da vida, bilionário. Sei lá. Se você Setúbal, se você estiver nos coisas escutando... Eu ainda não sou multibilionário, não sei quanto a vocês. Tá. Não cheguei lá. Maravilhoso, maravilhoso. E aí? Perguntaram aqui sobre caixa. Essa é sempre uma pergunta irrelevante, é sempre uma pergunta controversa. Vocês acham que o momento da bolsa é para formar mais caixa, aguardando uma queda mais pesada, ou a hora da compra já é agora? Resumindo, chegamos no fundo do poço ou não? Resumindo, o que vai acontecer com a bolsa amanhã? Eu acho que não faz muito sentido falar em fundo do poço com bolsa 80 e tantos mil pontos, para ser bem sincero. Assim, digo, o mini vale, assim, vai, sei lá Eu como não é que acho chama que isso. faça sentido falar em fundo do poço. Digo, né? Tá bom, retomamos um pouco a euforia, vamos dizer assim. Eu sinceramente acho assim, eu acho muito complicado sempre falar em a bolsa. O que eu acho que existem são ativos que você tem ativos que estão a valuations mais, digamos assim, esticados, e você tem ativos que estão a valuations mais dentro de uma faixa razoável, digamos assim. O que eventualmente você pode ter são ativos que, em função de estarem a valuations mais ricos, como o pessoal da Faria Lima gosta de falar, né, o famoso rich valuation, para não dizer que está caro, né, porque é feio falar que está caro, porque a empresa não gosta, não fala mais com você, né, você eventualmente pode reduzir posições nesses ativos, né, e há quem diga que é sempre melhor você reduzir ao invés de vender, porque você nunca sabe até onde a loucura do mercado pode ir, né, e aumentar posições em ativos que estejam mais descontados. A grande questão é se faz sentido você ter ou não ter uma posição relevante de caixa o tempo todo. Eu acho que faz... Isso depende muito de mentalidade de gestão. Eu já ouvi pessoas defenderem, assim, de maneira muito veemente, de não, você tem que ter uma posição relevante de caixa, porque no momento que você realmente quiser investir, de repente, tudo caiu, inclusive as suas posições caíram, e consequentemente, quando você quiser comprar, você vai estar preso nas suas posições e não vai ter o que comprar. Mas você tem outras pessoas que já vão mais naquela ideia de, se você está comprado e as coisas começam a cair, o que você pode fazer realmente é realocar as suas posições para outras mais baratas. O que você acha? E aí, Bruce? Eu gosto da ideia de sempre ter caixa. Obviamente, você só não tem caixa se você está 100% alocado, né? Então, se você tem, sei lá, 30% em bolsa, você sempre tem caixa, porque você tem 70% que pode virar bolsa. Então, quando a bolsa sobe, você reduz você aumenta esse 70%, né? Então você aumenta a renda fixa, e quando a bolsa cai, você faz o contrário, você aumenta a bolsa. Então a ideia é comprar quando cai e vender quando sobe. Mas assim. eu acho que depende, depende de cada um, é impossível saber. Tipo, depende da sua alocação para saber se, por exemplo, agora o que você faz. Eu, por exemplo, até vai ser o tema do relatório de quinta-feira, realocaria entre as ações do portfólio. Algumas ações caíram muito, outras ações caíram menos. Algumas ações subiram bem, aliás, só uma ação subiu bem, né? O resto tudo caiu. Algumas ações ficaram meio que no 0 a 0, então eu realocaria talvez as ações que caíram mais, que ainda têm resultados muito bons, vieram com um balanço muito bom no primeiro tri, boa visibilidade de resultados, para ações ou tiraria de ações que caíram menos para essas ações que caíram mais e caíram só com fluxo, né? Locamérica é uma delas, por exemplo. Muito bem. Mas eu particularmente sempre tenho caixa, né? Porque nem o Warren Buffett consegue comprar a bolsa quando ela cai, quando ela está no máximo. Na crise de 2008 ele comprou e perdeu acho que 30% do dinheiro dele. Sim.
Eu, particularmente, acho muito complicado essa coisa de tentar adivinhar assim, não, agora o mercado vai para esse lado, vai para outro, eu vou aumentar, vou diminuir minha posição e, consequentemente, ter mais ou menos caixa. Eu procuro ter sempre uma posição mais ou menos consistente. Às vezes eu acabo tendo mais ou menos caixa do tipo assim, sei lá, dividendos, juros que ainda não foram alocados, coisa assim. Mas essa coisa de tentar aumentar ou reduzir exposição de bolsa de maneira ativa, tentando adivinhar quando o mercado vai ou vem, eu realmente não tento fazer. Eu acho que... Fazer um timing aí. Tentar fazer timing de mercado, eu particularmente não tento. Não, é impossível. Então, inclusive, muito fundo faz isso, né? Gira a carteira bastante durante o ano ou durante o mês. Mas é bem impossível. O que eu faria é compre mais as ações que você gosta mais e talvez venda as ações que subiram mais se você quer fazer um giro. Mas é obviamente impossível fazê-lo. Considerações finais, Luiz Filipe. Considerações finais. A gente erra. Aprendemos isso com o cupom semana. Mas a gente também acerta. Mas também a gente Parabéns acerta. pela LTN 23. Para quem quiser... Até um relógio quebrado acerta 2 vezes ao dia, né? Pois é. Até assim, né? Se vocês quiserem ler nosso relatório, tem no Twitter dos meninos, tem no meu, tem no Tem Uma Guerra Lá Fora. www.temumaguerralafora.com.br. Perfeitamente. Comprem B35 se puderem, não aumentem risco também, tá? Controlem ali o risco, a gente está num momento de mercado muito avesso, então tem uma posição boa de LFT ali para controlar esse risco. E é isso, pessoal. Também somos seres humanos, erramos, acertamos e seguimos em frente. Bruce Barbosa, considerações finais. Se você acha que o Ciro Gomes ganhará a eleição, fuja da Bolsa, compre tudo em dólar e mude para o exterior, né? Porque o Brasil vai afundar mais do que com a Dilma. E esperem o próximo impeachment, né? Para voltar a comprar Bolsa, para voltar a comprar Brasil, né? Pode ser Bolsa, pode ser Real, pode ser qualquer juros, pode ser qualquer coisa. Vai ser 18, 19. Agora, se você não acha que o brasileiro votará tão mal, acho que tem várias boas oportunidades na Bolsa. Inclusive, eu comentei no relatório da semana passada, os conchavos, como é que eu falo isso? Os acordos estão sendo assinados em Brasília, costurados, neste exato momento. Não só em Brasília, como também nos outros estados da federação. Né? Certeza. Então, eu tenho uma pegada mais otimista. Sempre mais otimista. Certo. Quando ele fica pessimista, fica com medo. Exatamente. Quando o Bruce fica pessimista, realmente... aquele final vende bolsa. Assim. Exatamente. Senhoras e senhores, chegamos ao fim de mais uma edição de Analistas Sem Censura. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Estaremos de volta na semana que vem. Obrigado pelo prestígio. Tchau.